E aí, tudo bom, meu amigo? Eu sou o André Guerra, sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre direito do consumidor. Você sabe, né, meu amigo, que direito do consumidor é o mais importante do direito. Porque você pode não trabalhar, não empregar ninguém, você não vai precisar do direito do trabalho. Você pode não ser um bandido, um Zé Droguinha, pode não ser advogado criminalista, você não mexe com o direito penal. E com o civil, você pode não fazer muitos contratos, você pode não comprar e vender nada, você consegue não utilizar o direito civil. Mas agora, o direito do consumidor, você todo dia consome alguma coisa, todos os dias. Nos dias que você não consumir nada, por exemplo, se for absurdo, vamos supor que você está no meio do mato e você não tem luz, não tem água, porque isso também é do direito do consumidor, e você numa oca ali, sem contato com a civilização, cai um avião em cima de você. Olha só, você é considerado consumidor equiparado. Que maravilha, hein? Que beleza! Então, mesmo não consumindo diretamente, indiretamente, em algumas situações você é considerado consumidor. É uma matéria muito importante, a mais importante, e você que advoga ou quer advogar, ou simplesmente quer saber para fazer a sua prova de concurso, a sua OAB, Direito do Consumidor é o canal. E esse vídeo que na verdade a gente vai dividir em 2 vídeos, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre direito do consumidor, de forma direta, resumida e objetiva. Com essas 2 aulas, você terá as informações necessárias para entender a matéria e acertar as questões sobre o assunto. Mas professor, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar sobre o que é o consumidor, o que é o fornecedor, sobre vulnerabilidade e hipossuficiência, sobre alguns institutos importantes, os mais importantes do direito do consumidor. Vamos falar da responsabilidade e, para fechar, sobre a publicidade. Todos esses assuntos são queridinhos das bancas e, além disso, assuntos que você precisa saber se quiser trabalhar nessa aula ou conhecer os seus direitos. Então, vem comigo, armas em punho, vamos à guerra. O início, gente, qual que é o início? A gente tem que saber o que é consumidor. Você sabe o que é consumidor? Não. No artigo 2º do CDC, vai estar lá para você. A gente vai colocar aqui do seu lado para você acompanhar direitinho. Que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, não precisa ser um ser humano para ser consumidor. Uma sociedade empresária pode ser consumidora também. E, sendo física ou jurídica, tem que adquirir ou utilizar o produto como consumidor final. Aí o conceito de consumidor standard, o consumidor comum, o consumidor normal. E aí vai estar grifado para você aqui destinatário final também, que é um termo de grande importância. É um conceito trazido, mas que a gente fica na dúvida, o que é destinatário final? Isso é um pouco aberto, né? E por ser aberto, gente, nós temos 3 teorias só para explicar destinatário final. Como o direito é maravilhoso, né? Dá vontade de bater nos desgraçados que ficam arrumando teoria para cada palavra, não é verdade? Mas você não se preocupe não, que é fácil. A primeira teoria é a maximalista. Para ela, o destinatário final é o destinatário fático. Não importa a destinação econômica, não importa nada. Se a pessoa adquiriu o produto e ficou com ele, consumidor, tá? E o que não seria consumidor para o maximalista? Gente, a gente só pode imaginar naquela pessoa, sendo jurídica ou uma pessoa natural, que compra um produto e revende. Então, se você vai fazer sacolão no Paraguai, compra um tanto de coisa e vende no Brasil, você é consumidora desses produtos que você compra lá? Não, porque você compra para revender.
Então, do mesmo jeito que faz uma indústria ou coisa parecida. Agora, se você compra um insumo, algo para você transformar em um outro produto e aí sim vender, você vai ser consumidor desses insumos, desses produtos. Ou se você utiliza, você compra um computador para a sua empresa, por exemplo, você usa esse computador para trabalhar, você vai ser consumidor. E por que chama maximalista? Chama maximalista porque quase todo mundo é considerado consumidor. Basta ser o destinatário fático do bem. E por ser muito abrangente, que as pessoas falam, gente, não, a gente tem que ter uma certa calma ao falar disso aí. Porque vai ter sociedades empresárias gigantescas, poderosas, que, segundo esses termos, vão ser considerados consumidor. Não pode ser assim. Então vamos fazer uma outra teoria, que é a finalista. E por que chama finalista? Porque foca na finalidade do bem. Se há uma destinação fática, se é aquele que adquire, ele utiliza o produto para uso próprio. Então ele tem que retirar o produto do mercado, ele é o destinatário fático, mas é o destinatário econômico também. Ele não pensa em revender, usar aquele bem como um insumo, por exemplo. Então a gente já tira todas as pessoas jurídicas, por exemplo, que compram um produto para usar na sua própria atividade. E aí outros críticos falaram, não, mas a gente vai tirar um tanto de pessoas e vamos desconsiderar como consumidoras. Não pode, está muito extremista, porque vai ter gente que é vulnerável também e que precisa ser protegida. E aí o que fizeram? Essa terceira teoria. Se a maximalista é muito ampla e a finalista muito restritiva, vamos chegar no meio termo. E é isso que o STJ, por exemplo, coloca, se posicionou, é a teoria finalista mitigada. Nós vamos verificar a vulnerabilidade da pessoa, no caso concreto. Então, mesmo sendo uma empresa, uma sociedade empresária, que adquire um bem para utilizar na sua atividade econômica, ela pode ser considerada como consumidor ao comparar com o fornecedor muito poderoso. Imagina que você, para ajudar no pagamento das contas, você venda doces na faculdade, ou você vá de loja em loja vendendo salada de fruta. Você é consumidor quando você compra essas frutas, quando você compra o leite condensado? A princípio não, porque você utiliza aquilo para beneficiar, se transformar em outro produto e vender. Normalmente você não pode ser considerado consumidor. Só que adotando essa teoria finalista mitigada, você pode ser considerado consumidor. E qualquer problema com um produto, você utiliza o CDC para se proteger contra um produto estragado da Nestlé ou da mercearia da esquina. Tá certo? Muito fácil, vocês já sabem isso. Mas antes da gente passar a falar sobre o que é fornecedor, a gente tem que ter na cabeça a ideia do consumidor equiparado. No começo do vídeo a gente falou. Então o consumidor não é só aquele que compra, utiliza diretamente aquele bem. O código traz outras situações consideradas como de consumo, que considera aquela pessoa como consumidora. Nós temos a coletividade de pessoas, nós temos os bystanders, olha que nome chique, gente, nome chique demais. E as pessoas expostas a práticas comerciais ou contratuais abusivas. É muito simples você entender o que cada um desses termos significa. As coletividades de pessoas são pessoas determinadas ou indetermináveis que participam das relações de consumo. É muito difícil cair uma questão dessa sobre isso na sua prova, tá? Mas vocês precisam saber que a coletividade de pessoas é isso. Pode ser inclusive pessoas indeterminadas. Os bystanders é o que mais cai, é o que é mais cobrado, é o que você tem que saber. Quando acontece uma desgraça, vamos ter o bystander. Um ônibus estava dirigindo, assim, estava se locomovendo na rua, pulou a roda, acertou um pedestre. O que é isso? O pedestre é um consumidor bystander, porque enquanto outros estavam utilizando
do ônibus, se locomovendo para outra cidade ou para outros locais, que é uma relação de consumo. Houve um problema que atingiu um terceiro. Então esse terceiro é protegido pelo CDC. Por isso que é um consumidor equiparado, porque ele não estava no ônibus, ele não adquiriu a passagem, ele não passou numa roleta, nada. Ele estava na rua completamente alheio e foi atingido. Então todas as vítimas de danos provenientes de fornecimento de serviço ou produto são consumidores equiparados. Bystander! Que beleza, né? É um nome para você nunca esquecer. E por último, né, que nós já falamos, são as pessoas expostas às práticas abusivas. Se há um comercial abusivo, nós vamos falar disso na última parte, todo mundo que assistiu, os familiares, quem convive com isso, são consumidores equiparados, tá certo? Então é um modo de proteger a coletividade também, mas de forma mais específica, quando a coletividade foi exposta às práticas abusivas, ok? Falando agora de fornecedor. Fornecedor, gente, não tem dúvida. Pode ser qualquer pessoa física. Então você, pobre coitado, não tem dinheiro, mas vive vendendo uma coisinha aí na rua, você é fornecedor, tá certo? A sua relação com quem te vende os produtos pode ser de consumidor ou não, como a gente já disse, a depender da vulnerabilidade. Mas pessoa física pode ser fornecedor, pessoa jurídica. Mas não só, nós temos aqui os entes despersonalizados. Um condomínio não tem personalidade jurídica, mas se o condomínio cria ali um bar, um restaurante aberto ao público, ele vai ser fornecedor, mesmo não tendo personalidade jurídica. Foque nessa informação, não ache que tem que haver personalidade jurídica, tá certo? O CDC é muito claro. Mas além disso, para ser fornecedor, deve haver, né, gente, obviamente, o fornecimento de produtos. Mas não basta o fornecimento, tem que fornecer de forma profissional, tem que viver para aquilo ali. Se eu tenho um carro e quero vender o meu carro para eu comprar um novo, eu não vou ser fornecedor. Agora, se eu todos os meses eu compro o carro e vendo o carro, mesmo em casa, eu faço anúncio na internet, informo meus amigos que eu estou vendendo. Se eu faço isso para adquirir renda para eu viver normalmente, atividade normal, eu serei fornecedor. E esse fornecimento de produto não precisa ser pago, não precisa ter dinheiro envolvido nisso daí. Então, quando você pega e distribui brindes, por exemplo, você vai ser fornecedor. Você está fazendo isso para a sua atividade, pensando no seu profissional, em crescer, em publicidade, em marketing, e aí você vai ser considerado fornecedor. Porém, se você fornece serviço, é preciso pagar, tá? Se você fornece um serviço gratuitamente, você não é considerado fornecedor. Isso não é uma relação prevista no CDC. Isso pode ser um trabalho voluntário, que você é uma pessoa muito boa, mas não é direito do consumidor, tá certo? E aí, aprendemos que consumidor e fornecedor são termos simples. Consumidor um pouco mais complexo, mas fornecedor simples. Agora a gente tem que entender os outros institutos que são importantes. E vamos começar sobre vulnerabilidade e hipossuficiência. Você sabe o que significa vulnerabilidade? Hipossuficiência? Mesma coisa, né? Gente, não é a mesma coisa. Tira isso da cabeça. A gente vê isso acontecer, esses erros, todos os dias. Pegando processos sobre direito do consumidor, a gente vê advogados errando, confundindo os termos. Mas você não vai errar mais não. Vem comigo aqui. Vulnerabilidade, gente, é presumido. Para ser consumidor, tem que haver vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade? É uma deficiência fática se comparar o consumidor com o fornecedor. Imagina que a imagem, o consumidor fraco quase não consegue segurar aí o saco de areia e o fornecedor todo forte, todo pimpão, ali
arregaçando isso e quase matando o consumidor que está ali só segurando. Porque a vida real é isso. É o fracote segurando o saco de areia para o fortão esmurrar. O fornecedor, gente, normalmente ele tem muito mais dinheiro, muito mais estrutura, advogados que constroem o contrato da forma a privilegiar esse fornecedor, a reforçar a posição contratual dele. Ele tem conhecimento total sobre o produto, os problemas do produto, os benefícios do produto. Então isso coloca o consumidor em uma posição superior. E para equilibrar isso é que há o CDC. Mas só existe esse CDC porque a relação é muito complicada. Se a relação é equilibrada, a gente não precisa aplicar o CDC, a gente aplica o direito civil, porque as duas partes igualitárias conseguem conversar, conseguem entender os problemas, os benefícios daquele contrato, daquela relação, e uma parte que achar que aquilo ali está complicado, fala assim, não vou fazer o contrato, vou procurar uma outra pessoa. Mas numa relação de consumo é difícil. O consumidor ele precisa, por exemplo, adquirir uma televisão nova e ele quer comprar essa televisão nova, ele precisa de comprar alguma televisão. E aí se ele compra uma televisão e dá um problema, ele vai brigar com quem? Vai brigar de igual para igual? Não tem jeito. Para equilibrar isso, CDC. Então a vulnerabilidade parte desse princípio. Ela é presumida para os consumidores, pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, elas devem comprovar que elas são vulneráveis no caso concreto. Se elas conseguirem comprovar essa vulnerabilidade, aí que se aplica o CDC. Não se comprovando a vulnerabilidade, é direito civil, ok? Mas o que é hipossuficiência? Gente, a hipossuficiência é uma questão processual. Vai discutir no processo. O consumidor, naquele processo, tem dificuldade de fazer alguma prova, ele é hipossuficiente nisso, por exemplo. Agora, pode ser que o consumidor não seja hipossuficiente no caso concreto, porque as provas que ele deseja fazer são documentais, ele tem todos os documentos. Então a gente não há que se falar de hipossuficiência, mesmo havendo a vulnerabilidade, tá certo? São termos diferentes, em grande parte das situações eles vão caminhar junto, mas não é regra haver a hipossuficiência. E para haver hipossuficiência, só dentro de um contexto processual, ok? Avancemos, pessoal. Vamos continuar falando de outros institutos. E tem gente que adora falar sobre o recebimento em dobro. Você sabe que você tem direito a receber algumas quantias em dobro se você paga de modo equivocado, né? Mas tem muita gente que erra, achando que é automático, que se a empresa me cobrou R$1.000 e eu não devo R$1.000, então ela deve me pagar 2.000. Que absurdo que é esse, fazendo algo nesse sentido contra um consumidor tão bonito? Não, mas calma lá, tem requisito, né, gente? Não é assim tão esculhambado. Então vem comigo aqui. Os requisitos da repetição em dobro tá aí na tela. A cobrança tem que ser indevida. Então pega aquele caso que eu falei. Me cobrou R$1.000, mas eu não devo R$1.000. A cobrança é indevida? É. Então eu vou receber 2.000? Calma, vamos ver os outros requisitos. Efetivo pagamento. Eu paguei os R$1.000? Não paguei, eu só recebi e tô cobrando. Então você não vai receber os R$2.000. Ah não, então eu vou pagar. Aí você pagou R$1.000. Vai receber 2.000? Calma lá. Tem mais um requisito. Essa cobrança não pode ser justificável. O fornecedor tem que estar cobrando de má fé. Sabe que não seria devido e está cobrando da mesma forma. Então, se há um contrato ali e poderia ser cobrado R$1.000 em um determinado caso e foi cobrado, mesmo que de forma errônea, isso aí não dá a repetição em dobro. Você vai receber os R$1.000 de volta, é claro, mas não receberia os R$2.000, por exemplo, tá certo? Então precisa de ter esses 3 requisitos de forma conjunta, tá, gente? Tem que ser os 3 juntinhos. Se faltar um, não vale a repetição em dobro, ok? Não tem dúvida nisso, isso é muito fácil, você não pode esquecer isso. Isso cai em prova e isso na prática você tem que saber. Pelo amor de Deus, não vai participar de um processo e pedir repetição em dobro, sendo que você nem pagou,
tá certo? Tem que ter esses 3 requisitos aí. Agora, um outro instituto muito falado, gente, é o arrependimento eficaz. A gente sabe que tem esse direito. Se a gente comprou um produto, não gostou, a gente pode devolver sem custos nenhum. É muito legal esse arrependimento, né? Mas será que você sabe quando usar? Porque também tem alguns requisitos. Vamos imaginar que você, um jovem mancebo ou menina mulher, conhece um boy magia. Olha que maravilhoso. Mas depois você acaba descobrindo que esse boy magia, na verdade, é um boy lixo. Não seria melhor voltar no tempo, no momento anterior em que você conheceu essa pessoa, para te poupar de tanto ódio guardado, de uma discórdia que você vai carregar pro resto da vida? Não seria melhor, gente? Não seria bom fazer isso com tudo na vida que a gente se arrependesse de ter feito? Seria muito bom realmente a gente aplicar para tudo. Mas no direito do consumidor, você pode fazer isso. Olha que alegria, olha como que a matéria é maravilhosa, gente. Você não consegue fazer isso em relação ao boy magia. Você não consegue fazer isso se você foi no cabeleireiro, fez aquele penteado, pagou R$300 e ficou uma merda. E você, puta que pariu, o que eu fiz com o meu cabelo? Quero voltar atrás, não tem jeito. Mas com o direito do consumidor, tem jeito. Que beleza! O consumidor pode devolver o produto ou serviço e receber o valor pago como se nada tivesse acontecido. E para isso, vocês têm que saber os requisitos. Primeiramente, não exige motivação. Você simplesmente pode falar, não quero mais, não gostei, comprei uma blusa amarela, mas eu vi que o vermelho é o que eu preciso segundo o meu horóscopo do dia, então eu quero trocar, não quero mais. Você pode ter usado e não gostado, não importa, não precisa motivar, não precisa falar com o fornecedor por que você não quer, ok? O fornecedor vai ter que devolver tudo, gente. Inclusive, você vai enviar pelo correio esse produto e o fornecedor quem vai pagar o envio. E vai estornar o dinheiro corrigido ainda, tudo atualizado, não é maravilhoso? Mas aí tem os requisitos. E quais são os requisitos? Mais uma vez, nosso grande editor, nosso mestre, está mostrando aí para vocês os requisitos para o arrependimento. Olha, tem até 7 dias para você se arrepender. Ah, professor, mas eu já comprei num lugar que fala que é 15 dias. No Probant, se você comprar o curso, que eu tenho certeza que você vai comprar, você tem 15 dias para isso. Então o fornecedor pode aumentar de 7 dias para 1 milhão de dias. Ele pode fazer isso. O que ele não pode é reduzir de 7 para 6, para 1 dia. Isso não pode ser feito. Então você tem 7 dias para se arrepender. A contar do quê? Da assinatura do contrato, se for um serviço, por exemplo, aí, ou do recebimento do produto. O que for feito. Você recebendo aquele material, começa a contar. Enquanto você não receber, você não tiver o contato, né, os motivos para se arrepender, para avaliar, aquilo ali não começa a ser contabilizado o termo inicial, ok? E você precisa adquirir fora do estabelecimento. Você não pode olhar e analisar o produto. Se você vai numa loja e compra a blusa amarela, você sabe que ela é amarela, você viu, você pôde vestir, experimentar, levou. Não tem direito a arrependimento conforme a obrigatoriedade da lei, tá? Se a loja quiser trocar, não tem problema, mas segundo a lei não é necessário. Agora, se você compra essa mesma blusa amarela pela internet, pode chegar num tamanho totalmente diferente, não servir em você, você não gostar do tecido, você pode devolver. Isso vale também para vendas no seu domicílio. Então você está comprando Avon, Jequiti, que você vê pela revista lá, você não está vendo o produto, como é que ele funciona, se ele é bom, se ele não é. Então isso tudo te deixa desistir. Os requisitos são facílimos, viu, gente? O prazo e desde que seja fora do estabelecimento e que você entenda que esse fora de estabelecimento significa por telefone também, no seu domicílio de porta em porta, ok? Você está conseguindo acompanhar? O direito do consumidor é muito fácil, né, gente? Mesmo que você tivesse alguma dúvida sobre o assunto, eu tenho certeza que agora você não tem mais. Você vai, se você estiver fazendo OAB, você vai acertar 2 questões na prova. Eu tenho certeza. Se for para outros concursos, você vai acertar todas.
E se você está aprendendo sobre direito do consumidor para atuar na área, acabaram suas dúvidas. Mas o conteúdo ainda não terminou. Nós terminamos agora a nossa primeira aula, mas na próxima vamos continuar falando sobre temas muito importantes. Surgiu alguma dúvida? Tal coisa, será que é assim? Como é que é? Mande uma mensagem para a gente. Tá aí os nossos contatos aparecendo na tela. Não deixe de enviar mensagem para nós. Um grande abraço, eu sou o André. Guerra nas provas e paz nos estudos, meus amigos. Até a próxima. Te espero em breve.